Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Por esse mundo passou um homem de tanto amor, suas pegadas deixou pra outros seguir. Pregou tanta paz, deixou tanta luz, dedicou sua vida ao Mestre Jesus. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Foi muito perseguido, mas nunca desistiu. Seu amor foi maior do que a dor que sentiu. Quantos desesperados em sua porta bateram, suas mãos cheias de amor ele sempre estendeu. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Nesse plano aqui, sua missão terminou, mas sua marca pra sempre nessa terra deixou. Quando sente saudades, faz assim como eu, cante essa canção que o Chico renasceu. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Você tá sem áudio. Boa noite, queridos irmãos. Mais um dia aqui presente, mais um sábado aqui no nosso canal do 14º Seu, para falarmos sobre Chico Xavier, esse mês que nós comemoramos aniversário do seu nascimento. Então, todas as palestras esse mês será em torno dos livros, de alguns, né? Dos livros que Chico psicografou. Então, no tema Pelas Mãos de Chico Xavier. Então, sejam todos muito bem-vindos, todos aqueles que já estão conosco aqui no YouTube. Boa noite a todos. Todos possam aí deixar seu like para a gente, deixar seus comentários, né? Então, é isso aí. Vamos juntos em mais uma palestra. Então, como sempre, para começar, vamos fazer a página de abertura hoje do livro Vinha de Luz, uma mensagem muito bacana, a número 89, intitulada Na Intimidade do Ser.
onde Emmanuel vai discorrer sobre uma fala de Paulo, que está na carta aos Colossenses, capítulo 3, o versículo 12, onde Paulo diz: Vós, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, revesti-vos de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. E Emmanuel, então, vai nos dizer: indubitavelmente, não basta apreciar os sentimentos sublimes que o cristianismo inspira. É indispensável revestirmos-nos deles. O apóstolo Paulo não se refere a raciocínios, ele fala de profundidades. O problema não é de pura cerebração, é de intimidade do ser. Alguém que possua roteiro certo do caminho a seguir entre multidões que o desconhecem é naturalmente eleito para administrar a orientação. Detendo tão copiosa bagagem de conhecimentos acerca da eternidade, o cristão legítimo é pessoa indicada a proteger os interesses espirituais de seus irmãos na jornada evolutiva. No entanto, é preciso encarecer o testemunho, que não se limita à fraseologia brilhante. Imprescindível é que estejamos revestidos de entranhas de misericórdia para enfrentarmos com êxito os perigos crescentes do caminho. O mal, para ceder terreno, compreende apenas a linguagem do verdadeiro bem. O orgulho, a fim de renunciar aos seus propósitos infelizes, não entende senão a humildade. Sem espírito fraternal, é impossível quebrar o escuro estilete do egoísmo. É necessário dilatar sempre as reservas de sentimento superior, de modo a avançarmos vitoriosamente na senda da ascensão. Os espiritistas sinceros encontrarão luminosos estímulos nas palavras de Paulo. Alguns companheiros, por certo, observarão em nossa lembrança mero problema de fé religiosa, segundo o seu modo de entender. Todavia, entre fazer psiquismo por alguns dias e solucionar questões para a vida eterna, há sempre considerável diferença. Emmanuel, então vamos fazer a nossa prece inicial para depois apresentarmos o palestrante da noite de hoje. Então vamos entrar nessa sintonia com o Cristo, agradecendo ao nosso Divino Mestre por mais este sábado, por mais este momento, por mais essa oportunidade de estarmos juntos, refletindo sobre o Evangelho de Jesus, sobre a doutrina espírita. Agradecemos-te, Senhor, por mais essa oportunidade, por nos ligarmos todos nesse mesmo objetivo de fé, de evangelho, de evolução espiritual, de aprendizado. Que essa palestra de hoje possa nos trazer grandes conhecimentos para a nossa vida como espírita, e que o Senhor Jesus possa nos iluminar, abençoar o nosso palestrante da noite de hoje, e que o Espírito de Alcione possa nos iluminar, nos intuir, nos ajudar a viver e aprender esses ensinamentos. Fica conosco, Jesus, nos orientando, nos abençoando, e mais esse trabalho hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Então, como eu já disse, esse mês de abril, o mês que nós comemoramos o aniversário de nascimento do nosso querido Chico Xavier, todas as palestras girarão em torno de alguns livros, né? Dos mais de 400 que Chico psicografou. Então, hoje vamos falar sobre o livro Renúncia, né? Então, quem vai nos falar hoje é o nosso irmão Anderson Fernando, que é trabalhador do Centro Espírita Arautos de uma Nova Era. Ele que vai nos falar hoje nesse projeto, pelas mãos de Chico Xavier. Anderson, boa noite, boa palestra, que Jesus o inspire.
Boa noite, meus irmãos. É com uma honra, né, estar aqui de novo com vocês. E uma honra maior ainda quando a gente lembra de quem é que a gente está falando, de que livro. A gente está falando do livro Renúncia, né? Esse livro aqui, psicografado entre 43 e 44, 1943 e 44, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Esse livro, ele foi psicografado, gente, em 3 meses. É um livro histórico, é um romance histórico. E vocês podem ver, é um livro com muito conteúdo. E a gente lembra que os grandes escritores que escrevem romances históricos, como Margaret Yourcenar, ela, para escrever Memórias de Adriano, demorou 20 anos. 20 anos. Tal a riqueza de detalhes. Hoje em dia, com todos os recursos que nós temos, um romance histórico não consegue fazer um bom romance histórico por menos de 2 anos. Isso mostra para a gente a riqueza da psicografia, pois Chico Xavier ele vai fazer essa psicografia por 3 meses, porque a obra é mediúnica. E esta obra, ela trata de uma questão fundamental para o conhecimento humano, que é a renúncia, que é a relação que nós temos com espíritos mais evoluídos, muito, muito mais evoluídos do que nós. Nós temos como personagem principal deste livro a figura de Alcione. Alcione é um espírito de escola. É difícil para nós tentarmos definir a evolução espiritual de Alcione. Através do livro Sementeira de Luz, psicografia de Neio Lúcio, a gente percebe que Alcione é muito mais evoluída de que Emmanuel, Bezerra de Menezes, os espíritos que têm reencarnado aqui, né? Ela pertence a uma esfera de espíritos das mais altas esferas do nosso planeta. E no momento em que o livro inicia, ela está em um planeta de Sírios, trabalhando pelo avanço das artes na Terra. Isso se passa, o livro acontece no século XVI, então nós já temos uma ideia de que ela trabalha, já com alguma antecedência, pelos avanços que vão acontecer na estética e nas artes humanas, a partir do século XVII, XVIII, que são a estética, ela está ligada diretamente à ampliação do processo de consciência dos seres humanos. Então, ela é um desses grandes seres, né? No Oriente, eles chamam de Mahatmas, né? Mestres ascensos, serenões. As escolas espiritualistas têm vários nomes para tentar definir o nível hierárquico de Alcione. É muito acima do nosso. E esse espírito, Emmanuel cita ele 2 vezes em 2 romances. Em 50 anos depois, Alcione é Célia, que depois, vocês lendo 50 anos depois, vão perceber uma santa canonizada da Igreja Católica, São Marinho, Santa Marina ou São Marinho. Lendo o livro, vocês vão entender. E Alcione, depois, então, ela está no mundo espiritual e ela sente a necessidade de retornar. Então, nós fizemos alguns recortes sobre isso. E
eu queria falar para vocês uma coisa que Emmanuel vai falar no prefácio. Este é um livro de sentimento para quem aprecia a experiência humana através do coração. Em particular, falará a todos os que se encontram encarcerados, sentenciados, esquecidos daquele amor que cobre a multidão de pecados, consoante os ensinamentos de Jesus. Então, Renúncia é um livro do sentimento, mas não do emocionalismo. Renúncia vai nos falar da largueza do olhar de um espírito de escola. Nos é dado como dádiva do alto a possibilidade de entender a realidade através dos olhos de um espírito de escola. Só por isso, o livro não pode estar fora da leitura de todos os aprendizes da luz. O livro começa com Pollux, que vai a ser o mesmo Ciro do livro 50 anos depois, nas zonas inferiores. Pollux ele sabe que vai renascer, ele está com outras pessoas no Vale de Sombras, nas regiões inferiores do mundo espiritual, e eles estão apreensivos. Por que eles estão apreensivos? Gente, a partir do conhecimento espiritual, a gente começa a entender que reencarnar é mais complexo do que desencarnar. Nascer na Terra, novamente, é mais complexo e mais duro, mais impactante para almas do nosso nível do que morrer. Porque é todo um desafio que a gente quer, mas não quer. Luta, mas não tem nível de entendimento. Então, eles estão apreensivos. Eles sabem que fracassaram várias vidas. Pollux, depois da experiência como Ciro, teve várias experiências encarnatórias e muitas delas como sacerdote, como religioso, e em todas elas ele fracassou. Então, eles estão indo para uma nova encarnação. E, nesse momento, quem o visita das esferas luminosas é Alcione. Eles vivem um grande amor, eles vivem uma relação de grande sentimento. E Alcione sente a necessidade de renascer, de descer das esferas translúcidas de Sírios, onde está trabalhando para a evolução do nosso planeta. E Alcione vai acalentá-lo nesse processo de reencarnação. Pollux, como nós, é campeão de promessas. Dessa vez eu vou acertar, eu vou deixar a ilusão da matéria, eu vou fazer brilhar o conhecimento. Alcione, então, vai às esferas de luz do nosso planeta, conversar com o mentor espiritual, Antênio, e fala para ele o seu desejo de renunciar às esferas de luz para ajudar não só Pollux, mas todo o grupo evolutivo dela que está reencarnando. Esse grupo evolutivo acompanha ela desde 50 anos depois. A família onde o Chico Xavier trabalhava na época, família de Rômulo Joviano, o próprio Emmanuel, todos eles pertencem a esse grupo evolutivo. E aí me chamou a atenção uma coisa que o Antênio fala para ela. E como quem... Aqui é um trecho do livro. E como quem desejava ministrar todos os esclarecimentos possíveis ao seu alcance, continuou. Apesar de nossos bons desejos, querida Alcione, não creio que Pollux obtenha desta vez o êxito imprescindível. Seu esforço de agora será uma experiência proveitosa, mas provavelmente não logrará a coroa da vida. Gente, essa frase sempre
me marcou muito. Porque Antênio está falando para Alcione o seguinte: olha, Alcione, não estamos vendo que ele vai dar um grande salto evolutivo. A esfera superior tem uma exata dimensão da nossa realidade. Cada encarnação a gente ganha, mas a gente, encarnação a encarnação, se deixa enganar pela ilusão da emoção e da matéria. E Antênio não poupa a franqueza, fala com todas as letras para Alcione: olha, Alcione, não estamos vendo que Pollux vai dar grandes avanços, não. E eu vou já dar um spoiler para vocês. Alcione reencarna, Alcione trabalha, Alcione luta, Alcione ajuda todos. Mas Pollux fracassa. E fracassa porque é incapaz de domar a instintividade e a virulência. Ele deixa que a Inquisição domine o seu sentimento. Ele é frustrado na possibilidade de ter um relacionamento com quem ele ama, Alcione. E essa frustração leva ele à mágoa, à raiva, ao ódio, e ele entra na Santa Inquisição. Acontece que o livro vai narrando as desventuras de Alcione ao lidar com um plano dessa vibração. E no final, ele se vê dentro das tramas do destino, preso ao fadado fardo de ter responsabilidade no desencarne daquela que ele mais amava, daquele ser cujo amor venerável ele cultivava. São as tramas do destino. E por que Carlos Flanagan caiu nessa armadilha? Por que Alcione não caiu? Esse é o grande segredo desse livro. Alcione, meus irmãos, tem uma visão da qual nós conhecemos apenas a teoria. Nós sabemos disso, a gente fala sobre isso, mas nós temos dificuldade de entender isso. Olha o que nós vemos. O Evangelho é mensagem de salvação, nunca de tormento. Palavras dela. Na realidade, conhecemos a extensão da nossa inteligência e o grau das nossas fraquezas, mas a misericórdia divina estaria morta sem as nossas quedas. Mas a misericórdia divina restaria sem as nossas quedas e dolorosas necessidades. O cristianismo jamais será doutrina de regras implacáveis, mas sem a história e exemplificação das almas transformadas com Jesus. Então, a gente, ao longo dos séculos, inverteu o que é o Evangelho, o que é a vida, o que é a missão da reencarnação. Não é a dor. Nós não reencarnamos para sentir dor. Nós encaramos a dor como punição. Reencarnar é para progredir. E esse progresso se faz a partir do auxílio aos outros a progredirem. Auxiliar, amparar e socorrer. Nós reencarnamos e a matéria nos ilude com a ideia do prazer, da satisfação do interesse pessoal. E quando nós sofremos qualquer tipo de obstáculo, nós
entregamos o que temos dentro: mágoa, ira, ódio, revolta. Somos induzidos a crer que a felicidade depende da não contrariedade. Se você é contrariado, nossas emoções de frustração, de decepção, de raiva, de mágoa, de baixa autoestima, nos joga no buraco emocional e, a partir daí, uma série de atitudes para com os outros. É isso, a vida real, nossas emoções reais, não a teoria bonita que nos faz fracassar vida após vida. Nós, como dizem na Índia, caímos na ilusão de Maya. O que Alcione tem, que nós não temos, é a capacidade de entender que a experiência terrestre não é uma viagem de férias. A gente, quando está lá antes de nascer, tem a exata consciência disso, a grande parte de nós que estamos assistindo essa palestra. Não a humanidade. Mas quando a gente reencarna aqui, nossas emoções indomadas, nossas frustrações, nossas carências, nossos medos, nossos desejos fazem com que a contrariedade seja vista como punição. Em nosso círculo de orações no Arauto, esta semana, tivemos 4 orações, oramos para 4 pessoas, 2 delas jovens, com menos de 18 anos, que tentaram suicídio. E isso nos deixou muito tocados. Muito tocados. Porque as pessoas, os jovens, estão se matando. Há na nossa lista, no caderno de orações da nossa casa, uma imensa lista de pessoas em estado que, segundo ali, a depressão, o nervosismo, a agitação. E, ao mesmo tempo, nós vivemos um momento na história da humanidade em que nós nunca tivemos tanto quanto agora. Então, há um problema aí. Por que, no momento em que há fartura de livro, fartura de informação, possibilidade de compra de coisas, por que ter coisas não está dando às pessoas equilíbrio emocional para lidar com a contrariedade? Porque diante da contrariedade nós nos rebelamos. Porque os jovens estão abrindo mão da vida. E aí vem esse livro, Emmanuel, dizer para nós: este é um livro de sentimento. Em particular, falará a todos que se encontram encarcerados, sentenciados, esquecidos daquele amor que cobre a multidão de pecados. Esse é o problema da humanidade. Nós não acreditamos no amor. O que nos diferencia dos espíritos de escola é que eles entendem que a vida é amor. E nós falamos sobre isso. A gente chega aqui, faz a palestra. Mas na primeira ofensa, na primeira contrariedade, na primeira decepção, no momento em que as pessoas não te desejam feliz aniversário, no momento que as pessoas não te dão bom dia, no momento que as pessoas não são aquilo que você quer que elas sejam, todo esse castelo de palavras, nosso, esse palavrório, ele cai por terra. Porque, vejam bem, o livro Antênio vai falar assim para Alcione:
Vai falar o quê? Deixa eu ver. Ele vai falar uma coisa muito interessante. O homem comum, Antênio falando, nos seus interesses mesquinhos, não considera a dor senão como resgate e pagamento, desconhecendo o gozo de padecer por cooperar sinceramente na edificação do reino do Cristo. O homem comum não considera a dor senão como resgate e pagamento. Nós temos uma dificuldade imensa de entender que a experiência terrestre é uma experiência de amor. Que atrás de cada dificuldade, de cada problema de saúde, de cada não, o não da vida, há uma lição a ser aprendida. Mas quem disse que a gente quer saber de lição? No fundo, nós somos crianças em busca de que alguém conserte os nossos brinquedos. E a vida, ela é doação. Ela não é apenas uma coisa de consertar brinquedos. E nossa relação com o sagrado, com o divino, não é de comunhão, mas é de obter desejos. Daí que a renúncia, no Livro dos Espíritos, ele fala praticar a abnegação. Praticar a abnegação. Praticar a abnegação. O que é praticar a abnegação? Renúncia. Renúncia a quê? Renúncia a quê, gente? Não adianta você falar de renúncia sem que haja uma causa a renunciar. Então, a gente fala assim, praticar a abnegação. Mas como assim? Como assim praticar a abnegação? Pois bem, você está lá, né, no item 912 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Tudo a ver com o livro. Alcione, no livro todo, ela venceu a natureza corpórea, a influência da matéria, a ilusão da matéria. E os espíritos falam, praticar a abnegação. Curtinho. Aí você... Vamos para a vida real, né? Vamos para a vida real? Nós não temos a capacidade hoje de praticar a abnegação total. Todo o nosso estado de entendimento da motivação ainda é muito baixo para uma renúncia total. É disso que está se falando? Não. Não é disso que está se falando. Praticar a abnegação é para ser praticada nos momentos em que se é exigido. Que momentos são esses? Não xingar o motorista do ônibus que não parou. Praticar a abnegação. Não agredir a pessoa que acabou com o sabonete, o último. Você entra no banheiro e o sabonete não existe mais, porque a pessoa acabou com o sabonete inteiro. Praticar a abnegação. Não agredir a pessoa que acabou de te assaltar com teu ódio, com a tua raiva, com a tua mágoa. Não agredir as mulheres fisicamente, porque você acha que pode. Não agredir o animal, o gato, o cachorro, porque ele está latindo
Não rasgar a bola dos meninos que estão jogando bola na rua. Aí a bola cai, aí você pega o facão e corta a bola dos meninos. Você não está praticando abnegação. Você é incapaz de lidar com a contrariedade. E é por isso que, século após século, vida após vida, nós queremos usufruir dos prazeres e somos indiferentes à dor alheia. Então, as pessoas querem viver sem se responsabilizar umas pelas outras. E querem que o mundo se transforme pela uma ação divina e não pelos seus próprios atos. Eu não sei aonde o espírita leu isso, de que o mundo vai se regenerar vindo do alto. O exemplo de Alcione, de forma alguma, é para isso. Ela não reencarna para salvar todo mundo no sentido que a gente quer. Alguém faça por nós o que é nosso dever. Em todas as etapas do livro, você vai ver qual é a missão do espírito superior. Educar pelo exemplo. Educar pelo exemplo. Viver a palavra em espírito e verdade e contagiar a todos, motivar a todos a se sentir como herdeiros de Deus. Você é imortal, imatável e imorrível. Não vai morrer nunca. Você não está sendo punido. Você é muito amado e muito querido. Você já reencarnou muitas vidas. Esse momento que nós estamos aqui agora vai passar. Amanhã é outro dia. Por que tirar a vida devido à frustração amorosa? Por que tirar a própria vida devido às angústias de uma insatisfação indefinida? O conhecimento espiritual tem a capacidade, se quisermos, de nos libertar. Alcione, Antênio, seu mentor, a orienta a não renascer. Ele diz: por que não os ajuda daqui, de nossa esfera? Porque, vejam bem, ao contrário do que nós imaginamos, esses espíritos que coordenam os processos evolutivos do planeta, eles estão trabalhando muito. Eles trabalham, eles estão presentes. Mas eles não podem fazer o que é nosso dever: praticar a abnegação, vivenciar o valor do amor em espírito e em verdade, haja o que houver. Como disse Madre Teresa de Calcutá, amar até doer. Ninguém é obrigado a fazer isso. Você não vai para o inferno se não fizer. Esse é o conhecimento espírita. Você não vai para o inferno, esse inferno das religiões. Você não é obrigado a praticar a abnegação. Você não é obrigado a nada. Mas tudo do universo é vibração, é frequência. Nós somos co-criadores em plano menor. Criamos com nossas ações, com nossas razões, com nossos entendimentos, com nossas emoções. E isso nos faz entender o seguinte: o que tu cria em torno de ti? Paraíso ou danação? A sua alma está enlevada? Há um prazer em viver? Você irradia vida em plenitude? Ou você é angustiado, campeão da reclamação, frustrado, amedrontado? Se você não está bem emocionalmente, pense nisso. Alcione não desapareceu. Almas de escola velam por nós, mas atuam no seu plano de atuação. Fomentam
as ideias maravilhosas que nós hoje temos acesso. Proporcionam todo o auxílio. Ela trabalhava no século XV, XVI, para trazer artes clássicas na área da música. Outros trabalhavam para trazer o fomento das ideias, que chegaram no século XVIII. Outros no campo da tecnologia. Eles trabalham nas grandes ideias, para que nós pudéssemos ter hoje o máximo de possibilidade, de chance, de crescimento intelectual, para aprofundarmos a nossa ética, a nossa visão ética, a nossa visão espiritual da vida. Então, Antênio pergunta, por que não trabalhas daqui? E aí vem uma outra informação do conhecimento espiritual, que são as famílias espirituais. Nós formamos grupos evolutivos. O romance de Emmanuel é bem interessante, porque, com rápida investigação, vocês vão ver que o livro 50 anos depois, boa parte dos personagens do livro 50 anos depois está no livro Renúncia. Emmanuel é Nestório em 50 anos depois, e depois é Padre Damiano. Rômulo Joviano, que foi patrão de Chico Xavier, foi Elvídio Lúcius, e depois Cirilo Davenport, em Renúncia. Ciro, em 50 anos depois, é Pollux no mundo espiritual, antes de reencarnar, depois Carlos Clenningham, e depois Frei José do Santíssimo, quando se torna inquisidor. Ele reencarna no século XX como Alexander Segg, na Inglaterra, lutou na Primeira Guerra Mundial. Vários personagens de 50 anos depois caminham juntos, se reconhecem em Renúncia. E alguns deles se reconhecem no século XX. São um grupo espiritual próximo. E nós caminhamos em grupos espirituais, em famílias espirituais. E na cabeça desses grupos nós temos espíritos iluminadíssimos. Espíritos de uma evolução muito acima da gente. São os líderes. Eventualmente, a cada 1000, 2000, 3000 anos, nós os encontramos numa encarnação. É o caso de Alcione. Há um personagem, que agora eu não lembro o nome, que ele faz muito mal numa parte do livro. Ele não aprende. Ele desencarna. Os mentores espirituais, olha só o que eles falam, gente. Põe ele para reencarnar. Alcione está reencarnada. Que ele possa estar próximo para sentir o socorro dessa alma de luz. E ele é posto para reencarnar, você vai ver isso no livro, e ele vem com várias deficiências, e ele se encontra, e Alcione o educa. A missão do mentor espiritual, do espírito de luz, do espírito purificado das mazelas terrestres, é a educação. Alcione encabeça esse grupo evolutivo e o ajuda a educar-se. Ela trabalha no macro. E mesmo quando ela reencarna, ela ajuda todo um grupo evolutivo. Ela tem um amor, um entranhado amor por Pollux. Nós poderíamos usar a expressão alma gêmea, mas isso traz confusão. Porque o conceito de alma gêmea, de Platão, não se coaduna. O Livro dos Espíritos nos deixa claro. Não há almas fundidas numa só. Isso não existe. Cada indivíduo é único. Então, uma alma não é feita para o outro. Ao contrário, o espírito é feito para evoluir. Mas durante a jornada evolutiva, nós temos espíritos que nós construímos laços de afinidade pela eternidade afora. Chega num nível de pureza tal, daqui a multimilênios, em que o nosso amor é igual.
a todas as criaturas. Mas, gente, como disse o mentor Miramês no livro Favos de Luz, quando arguído sobre esse tema, gente, isso daqui é multimilênios, há uma eternidade sem fim lá na frente. Antes disso, teremos sim almas mais afinizadas que nos ajudarão, muitas vezes, com a sua presença, na maioria das vezes não. E Alcione Pollux é um caso desse. Ela ajuda todo o grupo evolutivo dela, todos crescem mais, todos aprendem muito mais. O próprio Carlos Flanagan, ele fracassa naquela vida, mas aquele fracasso vai redundar em aprendizado para novas experiências. Ele não aproveitou a presença de Alcione. Gente, esse livro, ele é imperdível. A dedicação de Alcione nos lembra que nós somos luz. Nós somos luz, filhos de Deus. Nós não queremos praticar abnegação na contrariedade das nossas opiniões. Nós queremos que o nosso ego, o nosso egão, domine o outro. Nós não conseguimos praticar a abnegação, a renúncia, porque nós queremos o controle, nós queremos o domínio, nós queremos o aplauso, nós queremos a reverência, nós queremos a energia do outro. Num processo de longuíssima duração, como a gente costuma falar em história, de vampirização e dreno, quando, na verdade, nós somos luz. Antênio avisa a Alcione, não reencarne. Mesmo almas de escola, muitas vezes, no momento em que a Terra está, caem. Por que ela não cai? Porque ela se via luz. E cada experiência, cada questão, cada momento, logo no prefácio do livro, Emmanuel lembra, porque, gente, quando a gente lembrar a encarnação que a gente teve com um ser da hierarquia de Alcione, cada detalhe, todos nós já tivemos, nesses milenares, uma ou duas encarnações em que espírito desse nível estavam conosco. E aí a gente vai perceber que é como se esse espírito representasse a presença de Deus, porque tudo que ele fala, tudo que ele pensa, cada sorriso, tudo é glória divina. É impressionante. Então, Emmanuel, logo no prefácio, fala de como ela, ainda criança, trazia valores imensos de espiritualidade. É impactante. Nós, quando Alcione está para renascer, ela está lá no plano dela, alguém, espíritos do nível dela, daquele plano, diz assim: quem é o viajor que vai seguindo na direção das faixas negras? Olha que coisa, né? É Alcione que se propôs novo trabalho entre os espíritos encarnados na Terra. Que dizes? Alcione beberá novamente o cálice amargo de tamanha renúncia? São os sacrifícios do amor, meu filho. Só o amor poderia compeli-la a permanecer ausente do nosso amado lar, das esferas de luz. Nós queremos viver o espírito no conforto. O espírito de Skoll descobriu que a luz não é um lugar, a luz está dentro. A luz está dentro. Você é herdeiro de Deus. Você, jovem, não se mate. Você é imortal. Você não é uma parede. Participe da vida. Construa a partir do teu sentimento de amor que está aí. Não dependa da emoção de terceiros, do reconhecimento de terceiros. Não dependa da ofensa, da violação de terceiros. Você é herdeiro de Deus,
filho do universo. Deus te ama. Alcione vem mostrar para nós, olha você que dorme nas esferas negras da Terra. Há muito mais. Há muito mais. Deixa o amor vibrar dentro de ti, indo em direção ao outro. A vida é doação. Veja a música lá do Gun. A vida é doação. Não absorva, não queira do outro, doe. Seja luz, deixe sua luz brilhar. A dor é inevitável no mundo das sombras que vivemos. A dor é inevitável, gente. Todos vocês, se tiver alguém aí assistindo, você desculpa falar isso, desculpa aí, tá, gente? Todos vocês vão morrer. Ninguém vai sobreviver à vida terrena. No entanto, ninguém vai morrer. Porque nós não somos o corpo físico. Há muitos anos atrás, uma amiga nossa do Arautos, em 1987, chegou no Arautos pelo seguinte motivo. Ela, estudante de medicina, se viu fora do corpo, no seu quarto, e olhava para baixo e viu o corpo dela na cama. E ela veio correndo para o Arautos buscar esclarecimento. E depois, ela já tinha chegado primeiro que a gente, ela contava. O Paulinho explicou para ela, o Paulinho era trabalhador do Arautos na época, explicou para ela o que tinha acontecido, olha esse é o desdobramento. E eu falava para ela, você viu o que a doutrina fala, nós não somos esse corpo físico. Mas, mesmo a gente sabendo disso, como a gente fica preso às frustrações, como a gente se deixa cair emocionalmente. Nada é mágico, tudo é trabalho. Então, nós devemos trabalhar, gente, a renúncia cotidiana das emoções inferiores, da antipatia, da mágoa, do medo, do desânimo. É disso que a gente tem que praticar a abnegação. Porque esse mundo, ele nos induz a crer que o homem forte, o homem que bate no peito, que fala o que pensa, que dá o tapa, que mata, que agride, é esse que tem valor. Isso é uma ilusão. Nós tivemos uma experiência há muitos anos no Arautos, que eu conto sempre. Nós estávamos presentes, foi uma médium. Assim que ela acabou o curso, ela foi para a reunião mediúnica. No primeiro dia dela na reunião mediúnica, a vidência dela abriu. E ela viu o Arautos. O Arautos fica na estrada do Portela, em Madureira. E ela começou a ver a estrada do Portela. E ela nunca tinha visto assim, isso. Ela viu milhares de espíritos se rastejando. Espíritos desencarnados se rastejando. E ela começou a chorar. Dizer, é muita gente, o que é isso? Aquele multidão de espíritos se rastejando, pedindo socorro. Quem são essas pessoas? São os homens fortes. São aqueles que tomam o mundo pela violência. Alcione é o espírito forte. É aquela que entende que o reino de Deus não é um lugar, está dentro de cada um de nós. Hoje, eu achei curioso a sincronicidade de eu falar sobre esse tema, porque quando eu li o livro, eu não entendi a renúncia dela. Eu fiquei extremamente angustiado e, olhando aquele Anderson, aquele jovem Anderson, eu tinha muita dificuldade de entender algumas coisas do livro. E só ao longo dos anos eu pude entender que as pequenas renúncias, a grande renúncia de Alcione é deixar os altiplanos e levar a educação espiritual às pessoas que a cercam.
Nosso papel é nos engajarmos no trabalho do bem, reconhecendo nossa inferioridade moral e do mundo e do momento em que nós passamos, e não desanimarmos com isso. Nosso trabalho, ele não vai arrogantemente mudar o mundo. Ele vai mudar o nosso mundo interior, se nós o fizermos bem. O nosso papel não é o de ser aquilo que nem Jesus fez, transformar o mundo de uma hora para outra, radicalmente, pela força de violência, guerra, ou agressão, ou deboche, ou ironia. Mas, através do cadinho de cada um, viver aquilo que nós dizemos que amamos, que são esses valores, que são esses conhecimentos no dia a dia. Isso é muito sério. É a capacidade de transformar a teoria espírita em vivência na nossa vida. Esse é o testemunho que nós temos que dar. Não vamos nos transformar em Alcione nos próximos 5.000 anos. Mas hoje, graças a Francisco Cândido Xavier, graças a Alcione e graças a Emmanuel, nós temos o caminho das pedras. Que nós possamos dar as mãos, unir nossos corações, nos perdoarmos e perdoarmos a tudo e a todos, nesse caminho de luz que é o de servir, sem a angústia de dominar ou de querer impor. Gente, agradeço a atenção daqueles que ficaram conosco até agora. Haveria muita coisa para falar sobre renúncia. Nós queremos fazer um seminário sobre renúncia com um grupo que a gente trabalha junto, Projeto Regeneração, já estava no nosso projeto. Né? Então, tem muito que se explorar desse livro. Eu convido vocês a lerem o livro, leiam com atenção, sublinhem o livro, anotem que este livro, ele por si só é capaz de te jogar a esferas de pensamento, de reflexão, que normalmente nós não fazemos. Por quê? Porque esse livro nos coloca sobre a aura de uma mestra espiritual autêntica, não fantasiosa. Alguém que seguiu o caminho do Cristo, pegou a sua cruz e seguiu Jesus. Obrigado pela atenção e pela paciência de vocês estar conosco até agora, gente. Agradeço ao 14º seu e agradeço o apoio de todos vocês. Vamos que vamos. Que Jesus nos ampare, que a luz de Alcione nos inspire às renúncias diárias do nosso dia a dia. Tá bom? Nós, então, agradecemos muito ao Anderson por essa palestra e essa convocação, né, de ler o livro. Isso é muito interessante. Só não gostei porque ele falou que a gente, para se tornar Alcione, ainda vai levar 5.000 anos. Eu não quero esperar muito 5.000 anos, não. Eu não sei se é 5.000, não. Para mais de 10. Vamos nos esforçar. Né? Para mais de 10.000 anos. Para lá. Então, nós agradecemos o 14º seu, a presença do Anderson aqui conosco, falando desse livro que realmente é maravilhoso. A primeira vez que eu escutei Anderson falar disso na palestra, eu acho que não comentou aqui hoje, da sensação que ele teve, né, quando ele leu a primeira vez. Na época dessa palestra do Arautos, ele usou uma palavra, só que eu não me lembro mais, faz tanto tempo, que ele disse que ficou muito impressionado, mas não era impressionado que ele usou, né? Por causa dessa renúncia que a Alcione faz, que realmente está muito longe ainda da gente conseguir, né? Mas não percamos as nossas esperanças, não vamos ser pessimistas igual o Anderson, 5.000 anos, mas vamos nos esforçar para sermos antes. Então, minha gente, agradecemos muito a presença do Anderson, de todos que aqui estiveram conosco, né? O pessoal aqui no YouTube, deixando comentários. E marcamos o convite para o próximo sábado, ainda nesse mês de abril, seguindo nesse tema pelas mãos de Chico Xavier. No próximo sábado, dia 16, o Ademir Faleiro vai nos falar sobre Paulo Estevão.
né? Esperamos por todos vocês, Paulo Estevam, que aí é, assim, sem palavras, né? É um livro maravilhoso que nos leva também a essas elevações aí, como o Anderson falou, quando a gente lê, se emociona muito. Então, convido a todos, não percam. Próximo sábado vai ser sobre o livro Paulo Estevam. Então, vamos pedir para encerrar que o Anderson possa fazer a nossa prece final. Pode ser, Anderson? Pode sim. Alcione, ó Espírito de Escol, que habita as esferas de luz, somos espíritos ainda pequeninos. Suplicamos nesta noite que tua inspiração nos envolva a humanidade em vibrações de paz. Jesus, mestre e amigo, guia da humanidade, Rabi da Galileia, luz da luz, como os dois de Emaús falaram para ti na estrada de Emaús: Senhor, cai a noite, fica conosco, Jesus. É noite neste planeta, Jesus. Somos espíritos atordoados e aflitos, angustiados. Fica conosco, Jesus. Temos sede de ti. Preenche o vazio de nossas almas. Dá-nos de discernimento, Jesus, de seguir no caminho do bem, de abrir mão, Jesus, daquilo que não vai nos levar ao bem, à plenitude. Que nesta encarnação, Senhor, tenhamos a coragem do testemunho, que nós possamos, Senhor, vencer antagonismos, mágoas e medos, para pegar a nossa cruz e te seguir. Para isso contamos, Jesus, na esperança de novos dias de nossa consciência. Que nossos corações e mentes se unam nesse louvor de agradecimento a Ti, ó Rabi da Galileia. É noite neste planeta. Fica conosco, Jesus, e que nós possamos, Jesus, estar contigo em espírito e verdade, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, mais uma vez, agradecemos a presença do Anderson, a presença de todos vocês e esperamos todos no próximo sábado, se Jesus assim permitir. Fiquem todos com Deus, uma ótima noite e até sábado que vem, se Deus quiser. Até lá. Boa noite, meus irmãos.